Olá, sou Cristian Camilo e esse é mais um episódio do camiloarte.com. Oi pessoal, bom, antes de começar esse vídeo eu gostaria de falar que eu estou preparando um material bem legal, vou lançar em breve, que vai ajudar muitos fotógrafos que estão começando, que estão querendo entender sua câmera. Eu não vou passar tanta informação, só estou anunciando isso para vocês aguardarem, que é um material que estou muito animado, para que saia logo, né? Eu venho gravando, venho produzindo já há alguns meses e desejo muito que, pelo menos até janeiro, já esteja por aí no ar, para vocês poderem ter em mãos, e acredito que ajudará demais quem quer evoluir, quem tá querendo entender totalmente a sua câmera e principalmente produzir trabalhos de excelência. Hoje eu vou complementar um assunto que eu tratei no episódio 20. Eu diria que no episódio 20, quando eu ensinei a vocês, e falei, desculpe, sobre os modos de avaliação, né, o modo matricial, o modo parcial e o modo ponto único, eu andei metade do caminho para o entendimento técnico do que significa uma boa exposição. Hoje eu ando a outra metade, quando venho falar de histograma. Histograma é um recurso da câmera digital. Infelizmente as câmeras analógicas não possuíam um chip e nenhuma maneira de analisar digitalmente a tonalidade da imagem que você produzia. Por exemplo, a gente não tinha como saber, ao fotografar com a câmera analógica, se a gente estava conseguindo ser fiel aos tons daquela cena. Esse processo na câmera analógica era na revelação. Você aos poucos vai revelando para tentar ilustrar toda a tonalidade que você viu naquela cena. Com a câmera digital a gente tem um histograma. E como funciona? Bem, a fotografia, o menor elemento de uma fotografia digital é o pixel. Cada pixel, quando a gente registra uma imagem, ele vem com uma tonalidade, com um tom de luz. Esse tom de luz pode ser muito escuro ou muito claro, ou também pode ser acinzentado. Na verdade, a gente tem uma gama de tonalidades entre o preto puro ao branco. A gente vai do preto, aos pouquinhos vai clareando, vai ficando cinza. A gente tem vários tons de cinza, desde o cinza mais escuro ao cinza mais claro, e daí a gente tem o branco e o branco puro. O histograma ele organiza de modo quantitativo os pixels e com as suas tonalidades. Por exemplo, você fez uma fotografia de uma paisagem, ele organiza os tons desse pixel de acordo com a presença deles. Por exemplo, se existe uma tonalidade muito acentuada nessa imagem, por exemplo, uma tonalidade clara, você vai ver o gráfico, ele vai ter uma espécie de pico naquela frequência. Por quê? Porque tem vários pixels com a mesma tonalidade. O histograma ele é dividido praticamente em 4 zonas. Da esquerda para a direita, do preto ao branco. Na primeira zona da esquerda, temos os pixels mais escuros. É o que eu entendo e digo para vocês, tento ilustrar como é quase o preto puro. Porque o preto puro a gente tem quando o gráfico do histograma encosta totalmente do lado esquerdo. Na primeira zona, então, temos os pixels mais escuros, próximos do preto. Já na segunda zona da esquerda para a direita, começamos a ter, na verdade, aquele pixel um pouco acinzentado, aquele pixel da área de sombra. Na terceira zona, temos o pixel acinzentado e na quarta zona temos uma transição do pixel cinza para o pixel branco. E no canto totalmente direito, temos o branco puro. Nos cantos, temos, na verdade, a tonalidade pura, de branco e preto. Como utilizamos essas zonas para saber se estamos conseguindo retratar com fidelidade de tons uma imagem? Por exemplo, uma parede branca. Quando a gente fotometra uma parede branca ou um vestido branco, por exemplo, o branco ele tem a propriedade de refletir muita luz. A câmera, quando ela está operando naquele modo automático, modo semiautomático, ou quando você está no modo manual, olhando o fotômetro, a câmera ela interpreta o branco como muita luz refletida. E ele pede para você equilibrar essa reflexão, zerando o fotômetro. Ocorre que ao fotografar a parede branca, você, analisando o histograma, vai poder observar que, na verdade, o branco não está branco, ele está na região acinzentada. O objetivo, então, do fotógrafo é interpretar o que está sendo registrado e interpretar a tonalidade da fotografia feita. Nesse caso, ao fotografar uma parede branca, um vestido branco, ele vai ter que sobrespor 1 ou 2 pontos o fotômetro para conseguir produzir uma fotografia com a tonalidade fiel do que está sendo retratado. O vestido da noiva, por exemplo, não é cinza, é branco. Uma parede branca tem que trazer uma espécie de gráfico
do histograma, lá próximo entre a transição da terceira para a quarta zona, sem encostar no canto direito, onde temos o branco puro. Utilizar o histograma é importante. Eu diria, isso é um pouco polêmico, porque tem fotógrafos que dizem, bom, eu nem olho, eu confio no olhar, eu não olho o histograma. Tem gente que atua dessa maneira profissionalmente. Eu acredito que é possível você confiar no seu olhar também, mas eu sempre dou uma olhadinha no histograma. Faço 2, 3 fotos, vejo o histograma e vejo se não estou perdendo informação relevante nessa região dos brancos ou dos pretos. Se você tem um gráfico encostado na zona da esquerda, no preto puro, o que significa? O pixel não conseguiu enxergar toda a tonalidade de cor. Se você quiser recuperar depois na edição, você vai trazer ruído. Por quê? Porque o pixel não conseguiu enxergar a cor daquela cena e aí você está pedindo para ele buscar um processo digital para tentar entender qual que é a cor. Aí você traz o ruído. Um histograma que encosta totalmente do lado direito, ele também perde informação. Por exemplo, se você fotografou estourado é branco puro, vestido. Desculpe. O que ocorreu? Você perde o contorno, você não deixa de ver o contorno daquele vestido, deixa de ver o contorno daquela parede, a textura, por exemplo. Contudo, existe um dilema. A câmera digital não tem a mesma capacidade do nosso olhar em observar uma cena. Vamos supor que você fotometrou o rosto de uma pessoa e tem luz atrás dela. O que pode ocorrer? O rosto da pessoa sai bem exposto, só que atrás sai estourado. A câmera não consegue lidar como nossos olhos lidam. É natural o histograma de uma imagem como essa ter branco puro, estourado, né? O gráfico vir com totalmente encostado do lado esquerdo. Por quê? Porque a câmera não consegue, ela não tem aquele alcance dinâmico para observar os tons como nossos olhos observam. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos no computador para matar esse assunto, para vocês não terem dúvida de como funciona o histograma. Bom, pessoal, agora eu estou no meu computador e aqui eu peguei algumas imagens para ilustrar como funciona o histograma e vocês entenderem bem. Bom, o histograma está aqui no meu canto superior direito e eu peguei uma imagem para ilustrar a transição de tons do preto ao branco. Veja que a gente tem a área de cinza. E aqui no canto direito, superior, vocês podem ver o histograma dividido em 4 zonas. A zona da esquerda, a região da esquerda está dividida em pretos e sombras, está dividido em 2, e é considerada a área escura da imagem. E aqui a área clara está dividida em realces e brancos no histograma, que é a área mais clara mesmo, com mais luminosidade, mais tons de branco. Esse histograma, então, ele traz as informações. Na verdade, o histograma ele organiza de modo quantitativo os pixels que tem nessa imagem, nessa fotografia, poderia ser, né? E veja que está tudo muito proporcional no caso desse gráfico. O fotômetro da câmera, que é aquele elemento, aquela função, aquela espécie de ferramenta que temos quando utilizamos o modo manual, ele vem equilibrado para 18% cinza, que é a região acinzentada, o meio dessa imagem aqui. Esse 18% cinza, ele é muito próximo à quantidade de luz refletida pelo nosso rosto. Por exemplo, se pudéssemos isolar o rosto de uma pessoa, né, e retratá-lo de modo equilibrado, a informação desse rosto ele ficaria muito próximo dessa região acinzentada em termos de luz, né, de tons de iluminação. Eu tenho alguns exemplos de histograma para vocês. Eu produzi algumas fotos aqui dentro de casa, principalmente com o exemplo da parede branca, né? Então, eu fiz a primeira fotografia com o fotômetro exatamente no meio, zerado. E aí a gente tem a informação da luminância da imagem, né, dos tons de luz. Vejam que a parede ela saiu com tons de cinza, não saiu com tons de branco. Para conseguir a parede com tons de branco, ou seja, de modo mais fiel, né, ao que representa branco, temos que expor 2 pontos positivos. Na verdade, nesse caso eu expus um ponto, né, ainda não está totalmente branco, aqui 2 pontos ele já entrou na área de brancos, né, e aqui a gente ainda consegue ver a textura da parede e eu diria que a gente, nesse momento a gente tem os tons fiéis de uma parede branca, em termos de luz. E é interessante que a gente pode ver o quadro preto representado aqui, né, na parte final do histograma. A gente tem
de modo quantitativo mais pixels nessa região, ilustrando essa pontinha do quadro aqui da parede da minha casa. Também fiz outras fotos para exemplificar o dilema da câmera. Por exemplo, fotografei minha cachorrinha no sofá, espreguiçando, né? E veja que a janela está estourada, mas a cachorrinha está bem exposta. É um dilema da câmera, ela não consegue muitas vezes capturar a informação de todo o contraste de luz que tem numa cena. Veja que a luz de fora é muito intensa, perto da luz de dentro do apartamento. Não é considerar uma fotografia errada, não, simplesmente a câmera não tem a capacidade de observar todos os tons dessa cena. Aqui neste caso, veja, eu deixei preto e branco a imagem, lá fora está estourado, né, e a gente tem, mas a gente tem informação de todas as outras áreas, mostrando que a gente explorou o máximo do potencial da minha câmera nesse contexto. E aqui eu subexpus lá embaixo a cena para conseguir capturar a informação lá de fora. Veja que o histograma mostra que vários pixels não conseguiram captar tons de cor, eles estão literalmente pretos. Se a gente tentar corrigir isso aqui, o que vai ocorrer? A gente traz muito ruído para a imagem, é um arquivo JPEG ainda, então veja como traz ruído. Por quê? Porque vários pixels não conseguiram ler a cor da imagem. Uma maneira de lidar com esse tipo de contraste é tentar fazer uma fotografia HDR, ou seja, com 3 exposições diferentes e unir essas 3 fotos para ter mais tons, né, para conseguir mostrar um pouco mais a variedade de tons que teria nesse contexto. Essa fotografia aqui da Lua é um outro exemplo muito legal. Vejam que aqui o histograma do Lightroom, ele sempre vai trazer também a informação das cores, ou seja, o histograma das cores misturado com o histograma de tons de luz, né, de iluminação. Se eu deixo preto e branco, eu só tenho o histograma de tons de luz. Aqui, por exemplo, toda essa região escura está posicionada no final do histograma. E a Lua é todos esses pixels presentes na região aqui. Ó. Veja que eles estão bem espalhados. Por quê? Porque a Lua ela não é só branca, literalmente. Ela tem vários tons de cinza. Então ela está presente nessa última região. Se eu volto colorido, ele vai dar a informação de, bom, essa foto tem bastante azul escuro, tem um amarelo escuro, tem até uma presença de um vermelho escuro que não está muito visível, mas ele está presente. Aqui a gente tem outro exemplo também da fotografia da neve, que iria oferecer para a câmera o mesmo dilema de uma parede branca. Se estamos usando um modo de exposição matricial, parcial ou ponto único e apontamos para a neve, o fotômetro ele vai se enganar. Se você seguir o fotômetro literalmente, você vai produzir um tom de neve muito mais acinzentado do que branco. Mas se você expor 1 ou 2 pontos acima e olhar o seu histograma para ver se não está estourando nada, se você consegue ter informações de tons, você provavelmente vai conseguir uma fotografia bem exposta. Perder informações do canto direito significa abrir mão de textura dos elementos. Já perder informações de pixel, de tons do lado esquerdo, significa perder cor. Com a câmera DSLR podemos pedir histogramas de cor, literalmente. Vocês podem pedir o histograma do canal vermelho, o histograma do canal verde, o histograma do canal azul. E assim observar se você está conseguindo fotografar toda a tonalidade daquela cor. Vamos supor que vocês estão fotografando um vestido vermelho e querem garantir o máximo de tonalidade desse vestido. É possível analisar então o histograma do canal vermelho e observar se o gráfico, né, da organização dos pixels está encostando em algumas das extremidades. O ideal nesse caso, se você está fotografando um vestido vermelho, é não perder nenhuma textura, nenhum contorno. Então evitar que estoure, que encoste totalmente do lado direito. Recomendo sempre que confie no histograma e nos seus olhos. Não utilize somente um deles. Observe a imagem, veja o histograma e esqueça, depois de 2, 3 fotos, esqueça o histograma. Se a iluminação está fixa, a iluminação do ambiente está homogênea, de certa maneira não está mudando, você pode seguir fotografando. Mas, se você está mudando de lente, está mudando a abertura, está se mexendo no ambiente, bom, aí você tem que ficar de olho no histograma e na foto para ver se não está perdendo textura, se não está ficando muito escura a imagem, no caso, subexposta. Obrigado a todos que têm me inscrito. Meu e-mail é contato@camiloarte.com. Agradeço a todos que se inscrevem com dúvidas. Se inscrevam no meu canal. Eu sou Christian Camilo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!